Vamos abrir o nosso noticiário aqui, dando sequência nessa história sobre a disputa interna trazida pelo Vini aí na nossa hashtag O Futuro do PSDB. Essa disputa que o PSDB vive, a executiva do partido rejeitou pedidos para afastar o ex-candidato à presidência Aécio Neves. Vamos ver primeiro, antes de entrar aqui na nossa conversa, a reportagem da nossa colega Vitória Bel. Solta, Murilo. A Executiva Nacional do PSDB arquivou nesta quarta-feira 2 pedidos de expulsão do deputado federal Aécio Neves. Um dos requerimentos havia sido apresentado pelo Diretório Municipal do PSDB em São Paulo e outro pelo Diretório Estadual. Em reunião que durou cerca de 5 horas, o relator dos pedidos, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, apresentou parecer contra as representações. Para ele, não havia motivos para Aécio ser expulso, já que não foi condenado pela Justiça. 30 membros da Executiva Nacional concordaram com o relator e apenas 4 foram favoráveis à saída de Aécio Neves do partido. Ainda houve uma abstenção. Presente na reunião, Aécio Neves comemorou o que chamou de decisão serena e democrática dos tucanos. Para o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, após a decisão desta quarta-feira, a expulsão de Aécio é assunto encerrado. Lembro que chegue qualquer nova representação em relação a esses fatos conhecidos, ela está arquivada porque foi discutida as 2 representações que estão protocoladas no partido. Nós construímos ao longo de 5 horas um funcionamento que fez o partido, de forma madura, convergir para a compreensão do respeito da maioria. Já o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o PSDB escolheu o lado errado. Dória negou que ele ou quem quer que tenha defendido o afastamento de Aécio esteja derrotado e afirmou que a votação da Executiva Nacional do partido não reflete o sentimento da opinião pública brasileira. Cada membro da Executiva deve responder por sua posição. A minha é clara. Aécio Neves deve se afastar do PSDB e fazer sua defesa fora do partido. O derrotado neste caso não foi quem defendeu o afastamento de Aécio. Quem perdeu foi o Brasil. Aécio Neves é réu por corrupção e obstrução de justiça, acusado de receber propina no valor de R$2 milhões do empresário Joesley Batista, do grupo JF. Tá aí a reportagem da Vitória Bel. Agora, Silvio, já começo explorando aqui o teu comentário, que é o seguinte, tem uma guerra declarada aí do PSDB, né? A votação até surpreendente, né? Porque 30 votos, né, favoráveis à manutenção de Aécio no partido contra 4 que votaram para a expulsão dele. O governador João Dória, ele rechaça a questão da derrota e coloca essa frase aí que a gente acabou de ouvir: quem perde é o Brasil. Qual a avaliação que você faz, além, né, da figura do Aécio Neves? Quem que você acha que perde ou ganha? O PSDB perde com isso? O PSDB está passando por uma transformação? Aí fala-se até na possibilidade de junção com DEM e outras agremiações partidárias para formar um partido só. Qual é a tua avaliação? Acho que o PSDB já perdeu, né? Agora, o placar não me surpreende tanto, porque ali eram os votos do João Dória, né? Desde que o João Dória resolveu tomar o PSDB para chamar o PSDB de seu, ele tem um espaço reduzido ali dentro, porque os velhos caciques ainda estão todos lá. Tem uma metáfora futebolística para a gente começar até de alguma forma mais animada. Não é no caso que o time que está ganhando não se mete. De jeito nenhum, mas sabe aquele clube grande, que já foi muito grande no cenário nacional, com um passado glorioso de conquistas nacionais? Hoje talvez só tenha quadro para disputar o Campeonato Paulista, mas aí troca o diretor, que aliás, diga-se de passagem, contrata mal, e quem continua dando as cartas é aquele conselho jurássico que não quer sair da cadeira, né? A gente sabe que tinha muita gente jovem votando ali, alguns com sobrenomes de pais, de familiares influentes no passado do PSDB, mas os tucanossauros ali parecem parados realmente no tempos, parecem fadados a querer seguir a sina do PFL, por exemplo, que foi se desidratando, teve de mudar de nome, ou por exemplo o PPS, que parece querer permanecer sem musculatura e nanico, preferem ali o ostracismo político, né, ficar fora da cena para não
não rifar alguns quadros como o Aécio Neves. Por que é complicado rifar o Aécio Neves, né? O candidato que quase foi presidente, o tucano que chegou mais perto de derrotar o PT na linhagem pós-FHC, evidentemente antes do Bolsonaro. Será que os milhões de reais supostamente recebidos pelo Aécio Neves para financiar a campanha, ou que foi para o próprio bolso, abasteceram só o Aécio Neves? O que será que o Aécio Neves sabe sobre o Rodoanel? O que será que o Aécio Neves sabe sobre o Paulo Preto, e o que será que o Paulo Preto ainda tem a dizer, né? E a gente tem que lembrar do áudio dele super comprometedor, dizendo que se alguém abrisse a boca, determinada pessoa, determinada testemunha, era só matá-la, né? Só eliminá-la. E também do avião de pista privada construído com dinheiro público na fazenda. Para concluir, eu acho que quando a gente ouve a seguinte expressão, né, não há motivos para expulsá-lo do partido porque não há condenação. Essas as palavras do relator do processo interno. Quanta gente foi condenada na tribuna sem ter condenação judicial por tucanos, sejam petistas, seja o PMDB do Renan, do Sarney. Quantas vezes os paladinos da ética não se ergueram contra os seus inimigos? Agora, quando é na grama do vizinho, é fácil, né? Enfim, em resumo, deixa o Aécio lá quietinho, pelo menos por enquanto, né? Porque ninguém larga a mão de ninguém. E se o argumento é de que não foi julgado ainda, o processo não foi decidido ainda, então quer dizer, entende-se que quando for, no caso de condenação, obviamente Aécio estaria fora. Mas sempre há essa promessa dos partidos, né, de que a partir do momento que o cara tiver investigado num processo como esse, de corrupção, ele vai ser afastado, mas aí isso nunca se concretiza. O argumento do governador é esse, que ele se afaste para poder se defender fora da agremiação partidária. Eu acho que o Dória ganha muitos votos com essa... O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não adianta só quando é na grama do vizinho. Acho que o PSDB agiu muito mal. Agiu de uma forma corporativista para proteger os seus. Como eu disse, ninguém larga a mão de ninguém. Sobre essa história que você falou de fusão com o partido do Kassab, com o DEM e por aí vai, eu não acredito nisso neste momento, até porque a eleição está muito longe. O que a gente sabe é que o Dória cada vez mais vai construindo um caminho para ir embora do PSDB. Eu vou para Brasília agora, botar o Trindade nessa conversa com a gente, lembrando aqui nesse bojo de conversas, um fato trazido pela Vera Magalhães no Jornal da Manhã, também na sua participação, muito curioso de se observar, naquele formato antigo de partidos, de famílias que formam e fundam partidos políticos. Estamos falando de Aécio Neves, neto de Tancredo, e Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo, que mandou a seguinte frase diante dessa situação: ou ele ou eu, quer dizer, aludindo aí à possibilidade de saída se Aécio não fosse expulso do partido. Resta saber agora qual será a atitude, hein, Zé? Mas aproveitando, eu te pergunto como é que é a repercussão disso aí em Brasília nesse momento, que diagnóstico você faz sobre esse momento do PSDB e como ele repercute aí em Brasília. Bom dia, Zé. Olha, Edgar, muito bom dia a todos. Em um determinado momento eu fiquei surpreso com esta avaliação do pessoal de São Paulo de que seria muito fácil tirar o Aécio Neves do PSDB. Por aqui não foi surpresa, todo mundo sabia, e inclusive ele tem apoios em São Paulo, como é o líder do partido, o deputado Carlos Sampaio, é ligadíssimo a Aécio Neves. Além disso, ele tem um pé muito forte no PSDB de Minas Gerais. E eu considero até que em estratégia de imagem, o Aécio, ele não pode ser retirado do PSDB nunca. Se ele for desfiliado, fica ali o carimbo dele e de tantos outros que passaram pelo PSDB. São cicatrizes, como cicatrizes de guerra, em que as pessoas têm às vezes até orgulho de mostrar: olha, eu levei um tiro aqui, uma baioneta entrou aqui, tem orgulho de... São cicatrizes partidárias, só que algumas não fecham. Esse é um exemplo que está o corpo na sala. Essa é a figura. Agora, Silvio, o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia. Todos aqui já respiram 2022. Isso porque no ano que vem, ali na esquina, terá uma eleição importante, que é a eleição da base partidária, vereadores e prefeitos. E é esse o pensamento. João Dória sabe que ele será fortemente cobrado nas eleições de 2022, sobre a posição de Aécio e de outros, né? Não é só Aécio Neves. É tradição no PSDB que sempre que alguém se
coloca como candidato à presidência da República, domina o partido. Isso tem aí repercussões práticas, ou seja, dinheiro, captação de recursos. O Dória é governador de São Paulo, sendo governo é muito mais fácil arrecadar dinheiro. Ainda hoje é assim, então domina a tesouraria, secretaria-geral, investimentos e também programa partidário e tal. Sempre foi assim. Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin, e depois Aécio assumiu a presidência do PSDB e agora João Dória. O Bruno está ali, mas é um nome de João Dória. Só que é o seguinte, essa história de novo PSDB, filiação de Alexandre Frota em festa contra os antigos, acabou dividindo muito a sigla. Os tradicionais, aí, a velha guarda, estão assustados com esta postura de novo PSDB. Então, isso acabou provocando a divisão. João Dória, se quiser se candidatar pelo PSDB, terá que aceitar isso e dizer, olha, eu tentei retirar, não faz parte da... Eles já estavam disputando isso há muito tempo, mesmo quando o Aécio ainda era presidente afastado do PSDB. Então, toda essa disputa aí, o caldo disso é 2022. Essa estratégia do governador Dória parece já estar em prática a partir dessa frase, o primeiro pronunciamento dele acerca do evento aí da expulsão ou não do Aécio Neves, que diz que quem perde é o Brasil, né, Zé? Olha, Zé, obrigado pelas informações, um bom trabalho para você em Brasília, um abraço, qualquer coisa é só chamar, hein? Muito bem, obrigado, bom dia.